como é que você vai poder discutir uma questão do poder mundial se você não tem sequer o conceito do poder? Quando eu digo conceito, eu não quero dizer uma definição nominal. Definição nominal você encontra em qualquer dicionário. Não? Às vezes a pessoa vê, no Brasil a pessoa tem até dificuldade de entender a diferença de significado e referente. Né? Eles entendem que tem o signo e tem o significado, mas o que é o referente? O referente não é um elemento verbal, meu Deus do céu, é uma coisa extra-verbal. Está fora do universo verbal. Embora possa conter palavras também. Se você não examinou isso aí, se você não tem, de fato, na mão o princípio autoevidente que embasa todo esse estudo, você nunca vai entender nada, você vai só falar no vazio. Nós começamos assim e terminamos acreditando nessa conversa do Felipe Feto. Isso aqui fazer isso aqui na gravata é sinal supremacista branco. E tem gente que levou a sério isso. A hora que eu vi o pessoal levando a sério isso, eu falei, olha, significa o seguinte, de fato a vida mental no Brasil acabou. Não pode descer a esse ponto. Né? Isso quer dizer que o Felipe Feto ele virou uma espécie de guru. O pensamento político de Felipe Feto, né, orienta o homem que foi presidente do STF, orienta toda a nossa mídia. Né? E chegou nesse ponto, bicho, a situação está desesperada. Quer dizer, é loucura mesmo, não é modo de dizer. Né? Eu falo, o país enlouqueceu. Eu falo, bom, você pode dizer isso como uma figura de linguagem, né? Mas não, é literal. Quer dizer, o pessoal desceu ao nível do retardamento mental e acabou. Tá? Não vão sair disso. Ninguém vai sair disso. Eu não conheço um deputado, um senador, um ministro de Estado que saia disso. Não conheço mesmo. E alguém que pensou seriamente no problema do poder antes de opinar sobre essas coisas, aí que eu não conheço mesmo. Então, o Bertrand Russell dizia uma coisa muito certa, que ele diz, em ciência política, o conceito de poder desempenha a mesma função central que o conceito de energia desempenha em física. O que dá para você fazer na física sem o conceito de energia? Não dá para fazer nada. E se você não tem o conceito de poder, o que quer que você diga sobre a ciência política, já não tem nada a ver com a política. É alguma coisa paralela, é uma figura de linguagem, é uma especulação. E isso aqui que o sujeito disse é apenas uma especulação. Porque, afinal, você disse o seguinte, essas 13 famílias, ou 200 famílias, elas têm algum poder ou não têm? Ele diz que tem. Quanto elas têm? Ao mesmo tempo você diz que é nada, porque tudo é apenas um conjunto de coincidências fortuitas. Isso quer dizer, essas 200 ou 1000 famílias não têm poder nenhum. Existe um fator externo que as governa. Deus, o diabo, o acaso, você. Tá? Em suma, você não diz nada. Quer dizer, como é que o sujeito lê uma opinião dessa e acha genial? O que tem de genial nisso? Evidentemente, esse Alan Moore é burro. Né? Ainda bem que ele é desenhista de quadrinhos e não professor de ciência política. Né? Para desenhar quadrinhos, talvez ele tenha inteligência mais do que a minha, com certeza. Mas, essas coisas, vamos dizer, sites como o Facebook ou o Twitter estão cheios dessas coisas. E são opiniões que não têm nada a ver com o assunto, que é apenas uma fantasia subjetiva, uma mistura de palavras que agradou o cara no momento. Onde é que vai parar isso aí? Agora, quando você vê discussões no Congresso Nacional, isso é igualzinho. Quando você vê, sei lá, você vê o Congresso do PT, é a mesma coisa. Além disso, quer dizer, sempre que você tem uma discussão política, você tem não um assunto, mas você tem dois. Sempre. Inevitavelmente. Você tem o assunto nominal que você está discutindo
E embaixo dela você tem uma disputa de poder. Senão não seria uma discussão política. Se fosse apenas uma discussão científica, bom, pode ter por baixo do assunto, pode ter um problema de vaidade, quer dizer, cada cientista quer se mostrar que é o gostosão. Mas não há uma disputa de poder, há apenas de vaidade, no máximo. Né? Mas se há uma discussão política, a disputa de poder está sempre ali embaixo. E, em grande parte dos casos, um assunto nominal é apenas uma camuflagem da disputa de poder. Ou seja, o que importa é a disputa de poder e não o assunto que está sendo discutido. Vai fazer anos que eu não vejo uma discussão pública no Brasil onde as pessoas mostrem algum domínio, mesmo elementar, dos preceitos da lógica aristotélica. Nada. Zero. Tem pessoa que sabe dominar, por exemplo, a lógica do silogismo, que é a parte puramente formal. Isso aí sim, qualquer estudante de aritmética elementar sabe algo da lógica aristotélica, claro. Mas quando você está falando de ciências que tratam de elementos reais, da realidade, não apenas das formas lógicas, o pessoal não sabe nada. Agora você imagina o que é uma reunião de ministros, meu Deus do céu. Agora, hoje, inclusive, saiu um artigo muito bom do Leonardo Coutinho, dizendo, não, esse pessoal, vou dizer, do governo, fica preocupado com o Foro de São Paulo. Não, o problema não é o Foro de São Paulo, o problema é a China, pô. Claro, o Foro de São Paulo é apenas, é o que eu disse, ele é uma pedrinha que está no estilingue chinês. O problema não é a pedrinha, o problema é o estilingue, né? Quer dizer, o Foro de São Paulo é um instrumento, é um órgão. E você acha que importância tem o Foro de São Paulo no conjunto do poderio chinês? Poderio mínimo. Para nós ele tem algum poder, mas comparado com a China, nada. Né? Logo que o Bolsonaro foi eleito, eu disse, olha, vocês têm que se preparar para vocês entenderem que no governo brasileiro vocês vão enfrentar problemas mundiais de dimensão que ultrapassa muito o seu horizonte de consciência. O que você entende de China? Eu não digo que você precisa estudar a língua chinesa. Né? Eu estudei um pouquinho de língua chinesa, já esqueci tudo. Né? Não consegui aprender nada, é muito complicado para mim. Né? Ultrapassa o meu QI. Né? Inclusive porque o professor não falava nada de português, eu não conseguia entender. Eu entendia melhor o que ele falava em chinês do que o que ele falava em português. Né? Às vezes ele falava assim, aqui tem um montanha 2 km. Sabe o que era? Era uma montanha de 2 quilômetros. Eu levei uma semana para entender. Era assim o negócio. Você entende por que eu não aprendi chinês? Então, você não precisa aprender chinês, mas peraí, você tem que estudar uma história da Revolução Chinesa, meu Deus do céu. Um livro que eu recomendo para quem quiser entender é o livro do Alain Perrin-Fitch, meu falecido amigo, que chama Quando a China Despertar, o Mundo Tremerá. Esse livro foi publicado em 1979. E a frase, o título, é uma frase de Napoleão. Napoleão Bonaparte disse isso em 1810, mais ou menos. E ainda tem gente que acha que Napoleão não era gênio. Né? Você veja, né? Napoleão olha o negócio e fala, olha aqui, a encrenca vai sair daqui. Né? E ele acerta. Ou seja, você quer aprender ciência política, aprende com Napoleão. Pô. Você tem que aprender com Napoleão, né? Com o Metternich, com o Bismarck, com os caras que foram grandes políticos, sobretudo. Pensa bem, o que é um grande político? É o sujeito que faz as coisas e obtém o resultado que ele queria. Para obter o resultado contrário, qualquer imbecil, né, bem falante, alcança. Você tem que estudar Stalin, porque Stalin conseguiu tudo, praticamente tudo que ele queria fazer, ele fez. Lenin não, Trotsky não, né? Che Guevara não, Fidel Castro não. Isso é um bando de coitado. Mas Stalin não era um coitado. Mao Tse Tung também não era um coitado. Né? Então, algo, vamos dizer, da arte política esses caras tinham. Pega todos os nossos ministros, o que eles estudaram disso aí? Pega o pessoal do Congresso inteiro, não estudaram nada. Então, o que eles entendem de política? Nada. Bicho, eu estou estudando isso vai fazer mais de meio século. E eu sei o quanto é difícil, o quanto é complicado.
como você tem que ser prudente nas suas especulações e, sobretudo, nas suas previsões. Por exemplo, quer fazer previsão? Você leva em conta a teoria dos 4 discursos. Você está falando de uma mera possibilidade, de uma verossimilhança, de uma probabilidade ou de uma certeza. Né? Se você não sabe isso, você não sabe nada a respeito. Se você não sabe graduar o seu conhecimento a respeito, o que você sabe? Você sabe apenas fazer uma frase, mas você mesmo não leva a sério o conteúdo da frase. Isso no Brasil é, assim, é endêmico, endêmico.